Vocês viram as imagens que eu adicionei ao nosso vídeo, aí no início do vídeo. Como vocês se comportariam diante dessas pessoas? Jesus criou cada um de um modo especial e deseja que tratemos uns aos outros com amor, respeito e compaixão. É isto que diz o nosso versículo de hoje. O nosso versículo se encontra em 1 Pedro 2,17, que diz assim: tratem a todos com o devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Tá? A nossa história de hoje é uma história muito conhecida. É a história do rei Davi. Tá? Prestem bastante atenção na história para que vocês possam realizar as atividades do nosso livro de ensino religioso, tá? Do capítulo 8, que tem como título Respeitando uns aos outros. A história diz assim: quando o rei Saul liderava o povo de Israel, Deus pediu ao profeta Samuel que ungisse Davi para ser o novo rei. Depois que Davi matou o gigante Golias, começou a ganhar popularidade entre o povo e Saul ficou com muito ciúme, achando que Davi queria assumir o seu lugar no trono. Davi amava a Deus. Sabia que havia sido escolhido para ser o novo rei, mas era obediente ao Senhor. Ele sabia que no momento certo a promessa seria cumprida. Enquanto isso, em várias ocasiões, Davi precisou fugir de Saul para preservar a sua vida. Mesmo assim, Davi respeitava Saul. Certa vez, Davi soube que os filisteus e os inimigos de Israel estavam atacando o povo da cidade de Keila e roubando o cereal que tinham acabado de colher. Davi quis socorrer aquelas pessoas e perguntou a Deus se era isso mesmo que deveria fazer. Diante do consentimento, Davi reuniu 600 homens e libertou o povo, recuperando os animais roubados. Todos ficaram muito felizes, menos o rei Saul, que ordenou que fechassem as portas da cidade para pegar Davi. Mas ele conseguiu fugir para o deserto. Dia após dia, os soldados do rei procuravam Davi. Saul estava furioso, mas não desistiu. Numa de suas viagens, ele entrou numa caverna para descansar um pouquinho. Ele não sabia, mas Davi estava ali. Alguém lhe disse que essa era uma excelente oportunidade para matar o rei. Mas Davi jamais faria tal coisa. Entretanto, Davi chegou bem pertinho dele e cortou um pedaço do seu manto, sem que Saul percebesse. Quando Saul saiu da gruta, da caverna, ouviu alguém chamar: ó rei, meu senhor! Admirado, viu que era Davi, que lhe falou com voz calma e suplicante: por que é que o meu senhor presta atenção a quem anda dizendo que Davi quer lhe fazer mal? Veja, tenho aqui um pedaço do seu manto. Eu poderia tê-lo matado, mas jamais levantaria a mão contra o meu rei, o ungido do Senhor. Quando ouviu isso, Saul ficou muito emocionado e começou a chorar. Davi, meu filho,
você é mais justo do que eu, pois me fez bem em troca do mal que lhe fiz. Conversaram mais um pouco e cada um seguiu seu caminho, sem brigas e sem violência, pois não há motivos para lutar quando se paga o mal com o bem. Bom, Davi nos deixou uma bela lição. Que lição é esta? Quiseram fazer mal a Davi. O rei Saul queria matá-lo, queria lhe fazer mal. E Davi, não em momento nenhum, ele pagou o mal que Saul estava querendo fazer contra ele com o mal. Muito pelo contrário, ele pagou o mal com o bem. Ele poupou a vida do rei Saul, porque ele era um servo verdadeiro do Senhor. Então, que possamos aprender com essa história de hoje a nunca, em momento nenhum, pagar com mal aquilo que nos fazem de ruim. Nunca revidar aquilo que é feito contra nós, tá? Deus é o justo juiz e ele recompensa aqueles que são obedientes à sua palavra. E a sua palavra, em momento nenhum, nos aconselha a fazer o mal, a praticar o mal contra o nosso próximo. Que possamos então tomar esta história de hoje como lição para as nossas vidas. Sempre praticar o bem. É isso que Deus nos ensina e é esta atitude que Ele espera de cada um de nós. Que fiquem todos com Deus.